Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que Tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma, chegando assim, iniciando esta última semana de preparação para os grandes dias da Semana Santa, para a celebração da Páscoa do Senhor. Nós vemos este relato da vitória de Jesus sobre a morte.
A ressurreição de Lázaro se encontra neste domingo da Quaresma exatamente por este motivo. A Quaresma é um grande período marcado pela temática do batismo. Nesse período da Quaresma, nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos, aliás, os catecúmenos, aqueles que se preparavam para ser batizados, eram preparados ao longo de 2 anos, 3 ou 4 anos até, mas, independente disso, quando chegava o tempo da Quaresma, eles passavam a ter uma catequese mais intensa, mais frequente. Então, a Quaresma era um grande tempo de preparação intensa para aqueles que seriam batizados na noite da Páscoa. Por isso que a liturgia dos domingos da Quaresma volta neles frequentemente o símbolo da experiência batismal. Jesus é a água que sacia a sede, nós vimos no domingo em que lemos da Samaritana no poço de Jacó. Jesus é a luz que ilumina, todo mundo, todo homem, como nós vimos na cura do cego de nascença. Jesus vem para abrir os nossos túmulos e nos fazer sair deles. É isso que acontece no batismo. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Ezequiel dizendo, o Senhor diz: meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Nós vemos aqui o profeta une o abrir os túmulos, abrir as sepulturas e derramar o espírito. Deus diz: eu abrirei as vossas sepulturas. E depois diz: porei em vós o meu espírito. No início da igreja, os catecúmenos, aqueles que iam ser batizados, como que eram mergulhados na água. Geralmente a pia batismal era uma espécie de piscina, e os catecúmenos entravam, desciam por um lado, os degraus por um lado, entrando na piscina, até serem como que mergulhados, cobertos na água, e por 3 vezes ouviam aquelas palavras: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, enquanto era dita essa frase, eram mergulhados, como que submergidos 3 vezes, afundavam, sumiam debaixo da água. E quando eles terminavam, agora batizados, subiam pelo outro lado, saindo da piscina. Ou seja, eram mergulhados na água e saía pelo outro lado, simbolizando a morte. Por isso São Paulo vai dizer que no batismo nós somos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Por isso essa palavra que abrirei as vossas sepulturas. No batismo, fazendo-nos participar da vida nova que vem da morte e ressurreição de Jesus, Deus arranca-nos da sepultura do pecado, da morte, da condenação eterna, nos dá a vida nova em Cristo Jesus. O batismo é isso, é ser sepultado na morte com Cristo e ressuscitar com Ele para uma vida nova. Lázaro estava preso no sepulcro, e Jesus vai e manda abrir o túmulo e chama Lázaro, e Lázaro vem para fora, vivo. É isso que o batismo fez em nós. Antes do batismo nós estávamos mortos pelo pecado, privados da graça da vida de Deus. No batismo nós somos mergulhados. A água ali no mergulho simbolizava a morte, mergulhados, e dela ressurgimos cheios de vida, porque é um mergulho na morte e ressurreição de Jesus. Sepultados com Cristo, diz São Paulo, com Ele ressuscitamos para uma vida nova. Assim, a ressurreição de Lázaro, este trecho do Evangelho colocado hoje neste domingo da Quaresma, é para vir nos renovar em nós essa certeza. No batismo nós somos sepultados e ressuscitamos com Jesus. No batismo nós morremos, aquela vida velha
e agora renascemos com Cristo. E isso deve continuar a acontecer conosco. Pela graça do batismo em nós renovada, nós devemos continuamente morrer para o pecado e crescer na vida nova que recebemos em Cristo. Isso nós fazemos pelos sacramentos, de modo especial na Santa Eucaristia, uma vez que já nascemos de novo pelo batismo. Abrirei as vossas sepulturas. Jesus abre a sepultura, manda abrir o túmulo de Lázaro. Na sua morte e ressurreição, Jesus abriu todas as nossas sepulturas, ou seja, Jesus quebrou as portas da morte, o poder da morte. Ressuscitando Lázaro, nós ouvimos agora neste Evangelho, ao ressuscitar Lázaro, o que Jesus faz. Na sua morte e ressurreição, ele nos dá vida verdadeira e para sempre. E nos dá o seu Espírito Santo, fonte de vida. Na segunda leitura, nós ouvimos da carta aos Romanos, ele nos lembrando que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. O Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho, habita em nós. No momento em que nós somos batizados, ao morrer para o pecado, ao sermos livres da sepultura, da condenação e da morte, nós renascemos com Cristo e recebemos o Espírito Santo que habita em nós. Portanto, nesta missa do quinto domingo da Quaresma, os nossos olhos, o nosso coração deve se encher de gratidão, porque Deus nos deu esta graça. Pelo batismo, nós nascemos de novo, fomos regenerados, nascemos com Cristo para a vida de Deus. Devemos, dando graças a Deus, buscar cada dia de novo este alimento de vida eterna. Pela palavra de Deus, pela Santa Eucaristia, nós crescemos cada vez mais em nossa união, em nossa identificação com Jesus. Fazendo aquilo que São Paulo nos convida a fazer. Ele diz para nos deixar crescer em nós cada vez mais a nossa configuração com Cristo, a sermos cada vez mais semelhantes a Ele pela nossa união com Ele. Peçamos neste dia que a palavra de Deus, com todo o seu poder proclamada na igreja hoje no mundo inteiro, neste domingo, seja também esta bênção de graça neste momento em que nós vivemos. Deus abre as portas da sepultura e quebra as cadeias da morte. E Jesus nos dá vitória sobre a morte e uma nova vida. O maior presente que nós podemos receber de Deus é esse, é sermos feitos participantes da sua vida. Nós pedimos muitas graças e devemos pedir as que são necessárias, que nós temos consciência, mas não esqueçamos que a maior de todas as graças que Deus nos deu, sem que nós pedíssemos, foi a sua vida. Pelo batismo, nós recebemos a vida de Deus em nós. Por isso dizemos que pelo batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus. Agradeçamos ao Senhor, coloquemos a nossa vida inteiramente nas suas mãos e caminhemos com confiança, mesmo no meio das dificuldades, em direção à Páscoa do Senhor. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso